Oi gente, tudo bem? Bem-vindo ao Explica Química, dando continuidade às nossas aulas de Química Orgânica e mais especificamente reações orgânicas. Hoje nós vamos trabalhar reações de substituição. Novamente, seja muito bem-vindo ao Explica Química. Eu me chamo Rodrigo, eu sou professor de Química e na aula de hoje nós vamos trabalhar reações de substituição. Eu sugiro que você assista a nossa aula número 1, onde eu vou te explicar o que é um nucleófilo, um eletrófilo, o tipo de quebra de uma ligação, seja homolítica ou heterolítica, assim como a formação de carbocátion radicais e a sua estabilidade. Estes são conceitos extremamente importantes para que você entenda as reações orgânicas, seja ela de adição, de eliminação ou de substituição. Hoje eu vou falar em substituição nucleofílica, então eu preciso que tu entenda o que é um nucleófilo. Sem mais delongas, vamos para a ideia da nossa aula de hoje, que são reações de substituição. Seguinte, o que são reações de substituição, galera? A gente tem que pensar o seguinte, substituição é muito parecido com uma reação de deslocamento. Caso tu vá comparar ou fazer uma comparação com as reações inorgânicas. Então, basicamente, nós vamos substituir, nós vamos trocar um átomo por outro átomo de moléculas que estão reagindo. Como assim? Por exemplo, observa aqui nessa minha reação resumida. Eu estou substituindo o hidrogênio pelo átomo de A. E aí nós vamos formar um novo composto com aquele A ligado e olha só, o hidrogênio está aqui, ou seja, nós estamos trocando, substituindo esses dois átomos das moléculas. Vou chamar aqui de molécula 1 e vou chamar aqui de molécula 2. Então perceba que está ocorrendo uma substituição do hidrogênio da molécula 1 pelo A da molécula 2. Essa é uma reação de substituição. Agora, se nós definirmos que esse hidrogênio, por exemplo, é um nucleófilo, nós vamos substituir o nucleófilo dessa reação. É uma reação de substituição nucleofílica. Se nós definirmos que o hidrogênio é o eletrófilo e nós substituirmos ele na reação, então nós estamos fazendo uma substituição do eletrófilo, substituição eletrofílica. E basicamente nós temos alguns tipos de substituições características, como halogenação, nitração, sulfonação, alquilação Friedel-Crafts ou acilação Friedel-Crafts. Friedel-Crafts foi o nome dos dois cientistas que proporam esta reação, mas na realidade nós estamos substituindo por um grupamento alquila. Então vamos supor aqui este A. Caso nós tivéssemos trocado o hidrogênio, que era inicialmente o átomo que tinha na molécula, pelo A, e esse A fosse um cloro, por exemplo, ou alguém da família 7A, nós estaríamos realizando uma substituição ou uma halogenação. Caso nós fôssemos trocar este hidrogênio e o A fosse um grupamento nitro, nós iríamos estar realizando uma nitração, como por exemplo colocando o grupamento NO2. Se fosse uma sulfonação, nós iríamos estar colocando um grupamento sulfonado, que seria um SO3H. E uma alquilação Friedel-Crafts, como eu comentei, nós estaríamos colocando um grupamento alquila. Como assim? Uma metila, por exemplo, é uma alquila. Uma etila, nós estaríamos adicionando, ou melhor, substituindo naquela molécula, seria uma alquilação. E por último, uma acilação é quando nós formos colocar um grupamento acila, que seria essa estrutura aqui. Então, trocando o hidrogênio por uma dessas estruturas, substituindo, nós teríamos a reação característica. Eu vou dividir esta aula em 3 partes. Como assim? Eu vou te explicar então como que ocorre a substituição nos hidrocarbonetos, que em aromáticos e não aromáticos são diferentes. Na sequência eu te explico então os tipos de orientações nos aromáticos, grupamentos orto, meta ou paradirigentes e finalizo a aula explicando como que ocorre a substituição nos aletos de alquila. Para entender um pouco melhor, nas substituições dos aletos ocorre uma substituição nucleofílica, unimolecular e bimolecular. Já nos aromáticos ocorre uma substituição eletrofílica. E nos não aromáticos, nos alcanos, por exemplo, ocorre uma substituição via radical livre. Como ocorre a reação de substituição em alcanos em estruturas não aromáticas? São reações via radical livre. Então nós temos que entender que radical livre nós não conseguimos controlar, mas é possível prever
qual é o produto final majoritariamente sendo formado. E é isso que o Enem ou o vestibular vai te perguntar. Uma reação via radical livre, ela ocorre em 3 etapas. A primeira etapa é uma iniciação, propagação e uma terminação, finalizando a reação. Na etapa de iniciação, ocorre basicamente a formação do radical. Então aqui nessa etapa é quando vai ocorrer a formação do radical. Vamos supor que aqui eu vou fazer uma halogenação desta estrutura. Então vou substituir o hidrogênio por um cloro. Na etapa inicial ocorre a formação de radicais do cloro. Por que radicais? Porque eles apresentam um número ímpar de elétrons, são desemparelhados. Observe que cada cloro está saindo com 7 elétrons, ou seja, aqui ocorreu uma cisão do tipo homolítica. Veja a aula número 1 que eu explico a homolítica e heterolítica. Na sequência, a propagação, um desses radicais cloros pode reagir com outro cloro ou pode reagir com o metano. E por último, nós teríamos a terminação. Lembre que numa reação via radical livre pode formar tudo. Nós conseguimos prever o produto majoritário. Então, a reação via radical livre funciona desta forma. O que o vestibular vai te perguntar, o produto formado em maior quantidade, é nós prevermos ou entendermos a estabilidade de radicais. E isso eu te expliquei lá na nossa aula número 1, que eu estou sugerindo que você assista. Lembra que nós podemos ter um radical formado num carbono primário, nós poderíamos ter um radical formado, por exemplo, em um carbono secundário, e nós poderíamos ter um radical formado em um carbono do tipo terciário. Qual destes 3 radicais é o mais estável? Terciário. Então, aqui nós vamos ter uma estabilidade de radicais. O que eu estou querendo te mostrar? Que se nós tivermos mais de uma possibilidade de formar um radical, aquele radical num carbono terciário vai ser muito mais estável do que no secundário e do que no terciário, no primário. Logo, nós tendo um radical mais estável, ali é onde o produto majoritariamente será formado. Supomos nesta reação de substituição via radical livre da seguinte reação. Nós temos aqui o 2-metilbutano reagindo com o cloro. Nós observamos ali no anterior que poderíamos formar radicais em todos os possíveis carbonos, ou melhor, todas as ligações CH podem ser clivadas pelo aquele cloro radical que foi formado, e este cloro radical pode quebrar a ligação CH em qualquer carbono. Ou seja, pode ser quebrada esta ligação de forma homolítica, esta ligação de forma homolítica aqui neste carbono ou neste carbono, as ligações CH. E nós vamos poder ou terá a formação de 4 possíveis radicais. Vamos chamar de radical A, radical B, radical C e o radical D. Qual destes 4 radicais formados ele vai ser mais estável? Tempo. 10, 9, 8, 7, 6... Tá. Muito bem, caso você tenha respondido o radical B, você acertou. Por que o radical B? Porque aqui nós temos um radical que foi formado em cima de um carbono terciário. Os outros radicais são formados? São, mas esse é o mais estável. Ou seja, se esse radical é o mais estável, é ele que vai existir no maior faixa de tempo numa reação química. Logo, ele é o produto majoritariamente formado. Então nós vamos ter a formação de 4 produtos nessa reação? Perfeitamente, nós vamos ter a formação de 4 produtos nessa formação, que seriam estes. O cloro pode entrar no carbono 1, no 2, no 3, no 4 ou no 5. Perceba que se for no 1 ou no 2, vai formar o mesmo produto. Agora, qual deles é formado majoritariamente? Este daqui. Então o vestibular e o Enem vai te perguntar o nome do produto formado ou do produto majoritário. E neste caso, o produto formado majoritariamente foi o 2-cloro, 2-metilbutano. Esse é o produto formado majoritariamente. Sacaram essa ideia? Agora, nós fizemos aqui uma substituição e mais especificamente uma halogenação. E se eu quisesse fazer uma nitração, se fosse uma sulfonação, se fosse qualquer outro tipo, a mesma linha de raciocínio, nós só iríamos trocar
o átomo que estaria se ligando ali, ou a molécula, ou a estrutura. Por exemplo, acabamos de ver que numa reação de halogenação, o cloro foi o produto formado no carbono 2. Ok? Lembrando que nós já definimos que é neste carbono que nós temos o radical formado em maior proporção e logo vai ser o produto formado em maior quantidade neste carbono. Então já estou escrevendo o produto formado em maior quantidade. Caso fosse uma nitração, nós teríamos a mesma linha de raciocínio, só que no carbono, onde antes nós havíamos substituído por um grupamento aleto, por um aleto, agora nós vamos ter um grupamento nitro. E a mesma linha de raciocínio seria aqui, nós teríamos o SO3H e numa alquilação Friedel-Crafts, que por exemplo nós estamos adicionando uma etila, nós teríamos aqui um CH2 e um CH3 como produto final majoritariamente sendo formado. Entenderam essa linha de raciocínio? Qualquer dúvida que você tiver, mande aqui nos comentários. E agora eu vou te explicar as reações de substituição num anel aromático, que é uma reação de substituição eletrofílica. Como assim eletrofílica? Nós vamos trocar o eletrófilo. E se tu lembrar, o eletrófilo é aquela molécula, aquela espécie química que ela é positiva, que gosta de elétrons. Então, primeiramente, tu tens que lembrar que em todos os cantos aqui nós temos hidrogênio no benzeno. Ok? Então nós temos que analisar quem é o eletrófilo. Se nós formos olhar aqui os elétrons π, eles acabam atuando como sendo nucleófilos. E os eletrófilos são todos os hidrogênios. Então, se é uma substituição do tipo eletrofílica, eu vou substituir o hidrogênio por um outro eletrófilo. Quem é o outro eletrófilo que será criado neste meio reacional? Um bromo mais. Então aqui nós temos um outro eletrófilo. Então nós vamos substituir estas duas estruturas, essas duas espécies, formando a seguinte estrutura. Um anel aromático, olha lá, e o Br ligado no lugar do hidrogênio, mais a formação de um HBr, porque nós tínhamos o Br2. Mas Rodrigo, como que ocorre essa reação? Qual é o mecanismo? Preste bem atenção, porque aqui eu quero que você entenda o processo e não decore. Não sou muito fã de macete e eu quero que você saiba o que está acontecendo ali. Então, primeiramente, nós temos a formação do eletrófilo por conta do catalisador que seria o brometo férrico. O brometo férrico, ao reagir com o bromo ou em contato com o bromo, forma as seguintes espécies. Formaram FeBr4- mais Br+. Então, primeiro nós tivemos a formação do eletrófilo, o bromo mais. E agora começa a reação. Temos um anel aromático, ok? Que tem aqueles elétrons π. Vou botar aqui o hidrogênio da reação que vai ser deslocado em verde. Primeiramente, ocorre um ataque dos elétrons π àquele bromo mais que foi criado na reação. Significa que o elétron da ligação dupla, olha lá, ele vai atacar este bromo formando uma nova ligação. E nós vamos ter a seguinte estrutura formada. Então ocorreu a formação dessa estrutura. Aí segundo, o que vai acontecer agora? Lembra que no meio reacional nós tínhamos aqui aquele sal sendo formado, ó, o FeBr4-. Então basicamente é como se aqui nós tivéssemos um Br-. Esse Br- tem um par de elétrons, ele pode e vai atacar este hidrogênio para formar daqui, ó, que ligação daqui será formada? O HBr, que por sua vez, já que o hidrogênio pega este elétron do brometo e vai formar um HBr, ele não necessita desse par de elétrons que ele tem para ligação. E esse par de elétrons volta ou será formado uma ligação π a partir deste par de elétrons. E aí nós vamos ter o produto final sendo formado. O anel aromático na sua estrutura não tem mais o hidrogênio porque formou o HBr e nós tínhamos ali em cima um bromo ainda que já tinha sido ligado, olha lá o bromo, e agora ocorreu a formação de uma nova ligação do tipo π. E nós chegamos ao produto final que seria o Br ligado ao anel aromático, substituindo pelo hidrogênio. Sacaram essa linha de raciocínio? Que coisa mais linda! O que eu quero que tu grave aqui para nós entendermos grupamentos orto, meta ou para dirigentes é que existe a formação
de um eletrófilo por conta do catalisador e são os elétrons π ou um dos elétrons π da ressonância que ataca esse eletrófilo. Quais são as características, quais são as reações características de substituições eletrofílicas nos aromáticos? Nós temos halogenação, nitração, sulfonação, acilação, alquilação ou hidroxilação. É a mesma linha de raciocínio do que eu te expliquei ali nos alcanos, só que aqui tu tens que analisar que é um anel aromático. E caso eu substitua aquele hidrogênio por um haleto, halogenação, o hidrogênio substituído por um nitro, nitração, e assim sucessivamente. E o que são grupamentos orto, meta ou para dirigentes? Vai complicar um pouquinho mais. Nos anéis aromáticos, nós podemos ter as orientações. Como assim as orientações? Um grupamento já pode estar ligado no anel aromático. Esse X poderia ser um bromo, um cloro, uma hidroxila, uma metila, um CH3, poderia ser uma carbonila. E este grupo vai orientar, caso seja feita uma nitração agora, vai orientar que o novo grupo nitro ele entre apenas nas posições orto ou nas posições meta ou na posição para. Um grupo que orienta na posição orto também orienta na posição para. Então nós temos o que a gente chama de grupamentos orto e para dirigentes e os grupamentos meta dirigentes. Neste momento eu vou te explicar os ortos e o para dirigentes, que é a mesma coisa de grupamentos que são aqueles grupos doadores de elétrons π. E novamente eu sugiro que você assista a aula número 1, que eu explico o que são grupamentos doadores de elétrons π. Efeito mesomérico é diferente de um efeito indutivo. Estes são alguns dos grupamentos que podem doar elétrons π. Então, como que ocorre a ligação ou orientação orto e para dirigente? Lembra que eu te falei ali no slide anterior que era aquele elétron π do anel ressonante que atacava, por exemplo, um bromo mais? Então aqui é a mesma linha de raciocínio. Estes grupamentos, por serem doadores de elétrons π, eles vão orientar a ressonância na posição orto e na posição para. Então, se tu lembrar ou se tu assistir aquela aula, por exemplo, a fenilamina, ela vai orientar um grupamento apenas nas posições orto e para. Por quê? Porque aquele elétron π que pode atacar um eletrófilo, ele sempre estará nas posições orto ou na posição para em relação àquele NH2 inicial. Logo, se nós tivermos ali um bromo mais, um NO2 mais, um grupamento nitro, um grupamento acila, é somente na posição orto ou na posição para que ele será atacado. E só vai ser formado na posição orto e para. E nós vamos realizar uma halogenação. Vamos colocar um bromo aqui, ó, um BR2. Forma meta-bromo-fenilamina? Nunca. Teoricamente não. Só vai poder formar orto-bromo-fenilamina ou para-bromo-fenilamina. As únicas dois produtos que podem ser formados seriam bromar na posição orto ou também bromar na posição do tipo para. Não será bromado esta reação, esse anel aromático, na posição meta, justamente por conta do efeito ressonante que esses grupos doadores de elétron π apresentam. Já os grupamentos que são metadirigentes, eu gosto de explicar que na realidade eles são orto e para não dirigentes. Eles impedem a posição orto e para, justamente porque eles são grupos que nós chamamos de serem retiradores de elétrons π. Esses grupamentos fazem um efeito ressonante semelhante com o que eu mostrei antes, mas nas posições orto e para ele fica carregado positivamente. Então, lembrando que é o elétron π que pode atacar o bromo, neste caso, vamos supor, eu peguei um ácido carboxílico. O ácido carboxílico ele desorienta a posição orto e a posição para. Não existe elétrons na posição orto e para que possam atacar, por exemplo, este bromo aqui, ó. Então, se nós pegarmos um ácido benzoico, por exemplo, e formos realizar a bromação do ácido benzoico, OOH, realizando uma halogenação ou uma substituição pelo bromo, nós nunca iremos, teoricamente, formar o orto ou o para
bromo ácido benzoico, e sim será formado sempre na posição do tipo meta. E o bromo vai entrar aqui, ó. Justamente por quê? Porque aquela carboxila ela impede que seja bromado na posição orto ou na posição do tipo para. Complexo, mas não é muito difícil. Você está entendendo isso? Se tu tiver alguma dúvida, tu pode utilizar e deve utilizar esses comentários e também pode me mandar um e-mail, uma mensagem ou lá no Instagram, segue lá no Instagram também o Explica Química, entre em contato que eu farei o possível para te ajudar. E finalizando então as nossas reações de substituição, eu achei isso daqui no agora virou meme, né? Nós estamos em novembro e nos Estados Unidos foi a eleição, o Trump perdeu, eu encontrei esses memes que eu achei muito engraçado para explicar reações via SN1 ou via SN2. Qual que é a grande diferença então? Vamos mesclar um pouquinho com o segundo ano? Lembra no segundo ano que nós tínhamos etapas lentas e etapas rápidas? Lembra lá no teu segundo ano que a velocidade de uma reação ela dependia de uma constante vezes a concentração dos reagentes? E isso podia ser de primeira ou de segunda ordem ou de terceira ordem? Aqui nós vemos algo desse tipo. Uma reação do tipo SN1 ela ocorre em duas etapas. A etapa lenta, que é aquela que determina a velocidade de uma reação, ela ocorre com a formação deste carbocátion. Ou seja, primeiramente nós vamos ter aqui, vamos supor, um Cl, um OH, e nós chamamos isso de um grupo de saída. Este grupo de saída ele deve se retirar da molécula primeiramente para formar o carbocátion. Após isso, o grupo de entrada se liga a esse carbocátion, formando a estrutura principal. Mas perceba que, brincadeiras à parte, houve uma substituição do Trump pelo Biden. Ou melhor, do cloro por uma hidroxila ou algo do gênero. Numa reação via SN2, que é bimolecular, ocorre aqui rapidamente, em uma única etapa. Neste tipo aqui, os dois participam da reação. Ou seja, o momento em que o grupo de saída está saindo da molécula, o grupo de entrada também está entrando na molécula. Então perceba, não precisa formar nenhum carbocátion aqui como anteriormente. Aqui ocorre o quê? Quando esta ligação aqui está sendo formada, digamos assim, ó, esta ligação está sendo clivada. Então essa é uma etapa rápida. Uma reação então via SN2, ela é uma reação de segunda ordem. Então, por exemplo, aqui ela iria depender de uma constante e vai depender, vamos botar ali, ó, da quantidade de Biden na reação e de Trump, certo? Ela depende dos dois, ou seja, é uma de segunda ordem. Já uma reação via SN1, ela é apenas o que? De primeira ordem, pois ela depende apenas da formação de carbocátion. Talvez fique um pouco mais simples de nós observarmos a seguinte estrutura. Supomos que nós tenhamos essas duas reações. Elas são duas reações de substituição nucleofílica. Como assim? Vamos definir quem é um nucleófilo. Nucleófilo é aquela espécie que é o quê? Negativa. Se eu escrever a água da seguinte forma para ficar mais fácil de vocês entenderem, nós conseguimos definir que H é mais e o OH, nós já discutimos, isso é o quê? Menos. Eu tenho que a hidroxila é o nosso nucleófilo, enquanto que se nós formos olhar para essa estrutura toda aqui, ó, o nosso nucleófilo, a parte negativa é o bromo. Então, se nós estamos substituindo os nucleófilos, significa que a hidroxila irá tomar a posição do bromo. E o mesmo linha de raciocínio ocorre para o lado, para essa molécula ao lado. Nós temos então a substituição do bromo pela hidroxila, do bromo pela hidroxila. Qual é a diferença então dessas duas reações de substituição? As duas nós trocamos o nucleófilo. A diferença é que uma depende da formação de carbocátion e existe como etapa lenta, sendo de primeira ordem, enquanto que a segunda, ela não depende da formação de carbocátion. Aqui eu teria um mecanismo dessas duas reações. Veja lá, nós temos então, que nem no slide anterior, brincando com o Trump lá, nós temos aqui que depende da formação do carbocátion. Uma vez o carbocátion sendo formado, o grupo de entrada ataca. Então não depende se eu tenho 1 ou 2 ou 3 moléculas de água. Formou isso daqui, a água atacou. Ela é então de primeira ordem, porque depende da quantidade ou da concentração de carbocátion sendo formado. Já na do lado, não depende da formação de carbocátion. Aí vai depender da quantidade de água que tem na molécula e da quantidade de reagente inicial. Aqui é de segunda ordem.
Eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês e a atenção de terem assistido a aula. Se você estiver com alguma dúvida, me pergunte, fique à vontade. Se você entendeu um pouco da aula, se você gostou, eu vou pedir para que você clique ali no gostei e sinta-se à vontade para entrar em contato. Muito obrigado pela atenção, até a nossa próxima aula, que é sobre oxirredução em compostos orgânicos.